Olá! Hoje daremos início à etapa final do nosso projeto ImerSUS, uma imersão nas unidades de saúde do município de São Luís. Esse projeto é do Ministério Público do Estado do Maranhão e encontra-se inserido no Planejamento Estratégico do Ministério Público do Maranhão. Esse projeto tem como objetivo intensificar o diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica de conflito. É de autoria da 21ª Promotoria de Justiça Especializada, que tem como titular a doutora Elizabeth Albuquerque de Souza Mendonça, terceira promotora de Justiça na Defesa da Saúde. Hoje nós contamos com 2 convidados especiais, a doutora Mara Santiago, que é diretora administrativa da UPA do São Francisco, e o diretor-geral, doutor Adriano Bezerra. Olá, gostaria de agradecer o convite aqui do Ministério Público para participar dessa reunião e a gente fica muito feliz com a iniciativa do Ministério Público de mostrar o nosso trabalho na UPA do São Francisco, que a gente faz com muito amor, muita dedicação, e agradecer principalmente a doutora Elizabeth, que sempre está conosco e que sempre nos apoia. Obrigado. Gostaria também de agradecer pelo convite, tá? Obrigado ao Ministério Público, obrigado ao ImerSUS. É um prazer dividir a mesa com a doutora Elizabeth, com a Mariana, com a doutora Mara, para um bate-papo bem produtivo para falar sobre saúde. Estamos juntos. Olá, então eu sou Elizabeth Albuquerque de Souza Mendonça, sou titular da 21ª Promotoria da Saúde da capital e iniciamos esse projeto em 2023 com a intenção de perquirir as piores, as melhores unidades de saúde da capital. Não do ponto de vista do Ministério Público ou do órgão gestor, mas do ponto de vista do usuário. Como o usuário avalia essa unidade de saúde que presta ali o serviço. Então, nesse projeto, nessa imersão SUS, que a gente chamou esse projeto, a gente visitou todas as UPAs da capital, sediados na capital, fomos in loco para ouvir o usuário, tanto pessoalmente, fisicamente estivemos nas UPAs, quanto por meio de QR Code, de pesquisa. E dentro dessa avaliação, para conhecimento de quem está nos assistindo, a UPA do São Francisco, aqui muito bem representada por doutor Adriano, doutora Mara, foi eleita a melhor UPA do município. Porque não sei se vocês sabem, quem está nos ouvindo, mas existem na capital UPAs do estado e UPAs do município. Essa aqui hoje, do São Francisco, é uma UPA cujo a gestão é municipal. Então essa UPA foi eleita a melhor UPA da capital. O que é que a gente busca hoje nesse podcast? É levar à população toda a estrutura UPA do São Francisco, como ela funciona, de que forma funciona, para quem funciona, os bastidores da UPA, para que a população conheça realmente como funciona a UPA do São Francisco. Então, inicialmente, eu pergunto ao doutor Adriano, quais são as especialidades médicas disponíveis na UPA do São Francisco? Bom, doutora, nós temos a oftalmologia, nós temos clínico geral, e nós também temos a pediatria. Esses são os 3 serviços que nós oferecemos. E estamos em processo de finalização também no posto de coleta, que vai acarretar também no serviço de cardiologia, que a gente quer deixar todo o pré-operatório de pacientes possíveis cirúrgicos já redondo para a gente encaminhar para os devidos lugares. Essa UPA do São Francisco, ela funciona em qual endereço? Na rua Emetério Leitão, né, no bairro do São Francisco. Certo. Essa unidade, ela tem mais ou menos quantos pacientes atendidos por dia? Nós temos uma média de 230 pacientes por dia. 230 em 24 horas. E há exames complementares que podem ser realizados nessa UPA? Sim. Quais são eles? Nós estamos com raio-x, né? Nós estamos também com eletrocardiograma. Em breve, como falado anteriormente, a gente vai abrir o processo de laboratorial, posto de coleta. Certo. Mais um serviço para a população. E como é que é o fluxo de atendimento na unidade? Quais são os principais casos atendidos? Qual é a demanda maior que existe na UPA do São Francisco? O fluxo ele é norteado pelo protocolo de Manchester, né? Então, assim, nós atendemos bastante traumas, né? Uma urgência, emergência natural, isso. A gente também trabalha muito do trato gastrointestinal, do trato respiratório,
violências tanto domésticas quanto autocausáveis, né? E também acidentes de trabalho. Uma das nossas maiores demandas de oftalmo são acidentes de trabalho, né? Corpo estranho nos olhos, muito, por exemplo, trabalhar com solda, trabalhar com metal. A gente recebe muito paciente dessa natureza. Muito bem. Doutor Adriano, uma pergunta que não está aqui no nosso hall. O senhor tem quanto tempo na unidade? Eu vou fazer 90 dias. 90 dias na 90 unidade. Né? E essa unidade, ela conta quantos médicos por dia? Por dia nós temos 2 clínicos geral, nós temos mais 2 oftalmos, né? Manhã e tarde. E também temos, 3 vezes na semana, nós temos pediatria. Então, Certo. assim, E a senhora, doutora Mara, quais são os critérios para encaminhamento de pacientes para outras unidades de saúde? Aquele paciente que chega na UPA e ele precisa de um tratamento mais especializado. Como é que é feita essa transferência, esse transporte? Quando nós recebemos o paciente, quando a gente não consegue tratar na nossa unidade, por exemplo, um TB, né, uma tuberculose, o paciente é transferido para uma unidade de referência, no caso, o Coroadinho ou o Beckman, né? Quando por exemplo, um trauma que a gente também não consegue, um AVC ou um infarto, vai para o Socorrão 1 ou Socorrão 2, o que tiver leito na sala de emergência, né? Porque tem que ter leito na UTI ou na sala vermelha. Nós temos uma sala também de estabilização com 2 leitos, né? Que a gente consegue manter o paciente na unidade até conseguir a transferência, né? Porque para conseguir a transferência, a gente entra em contato com o núcleo de regulação, né? O NIR, e eles é quem dizem para onde a gente vai mandar o paciente de acordo com o relatório médico, né? Nós fazemos um relatório médico e mandamos para o NIR e eles dizem para onde esse paciente vai, né? No caso é AVC ou infarto, ou então um acidente de carro ou de moto, que tem muito, né, no Socorrinho Trauma, que a gente sempre manda para o Socorrão 2, né? Certo. Visitando a UPA, doutora Mara, eu estive na UPA, eu acho que em 2024, eu vi que lá tem pessoas que ficam, às vezes, mais de 5 dias. Sim. Né? A UPA, ela tem esse atendimento de internação ou ali é uma coisa que vocês fazem porque o hospital de referência ainda não teve tempo de receber o paciente? É exatamente isso, a gente não interna, a gente só tem observação. Nós temos 9 leitos de observação, 3 pediátricos, 3 feminino e 3 masculino, né? E aí temos a sala de estabilização, que é onde o paciente às vezes demora mais. Demora às vezes até 3 dias para a gente conseguir um leito, porque o leito de UTI é o leito que é mais difícil de conseguir. Os hospitais estão todos lotados, né? Socorrão 1 e 2 com a capacidade extremamente, né, defasada, e aí a gente tem que aguardar. Mas os nossos médicos, se for preciso, intubam o paciente. A gente tem todo o equipamento na sala de estabilização, nós temos bomba de infusão, nós temos cardioversor, nós temos intubação, nós temos todo o procedimento para que o paciente não vá a óbito. A gente faz tudo para o paciente sair redondo da nossa UPA e ir para outra unidade. Certo. As pessoas também, a população, ela costuma muito reclamar, lá na 21ª Promotoria de Justiça, que a UPA não fornece alimentação. É certo que a UPA não tem essa obrigação, né? Nos bastidores, como é que funciona esse trabalho de vocês? Assim, porque eu vejo que vocês, às vezes, eu vi lá visitando que vocês, às vezes, entregam a quentinha de vocês para um paciente que vem do interior. Como é que isso tem funcionado dentro da sua unidade? A gente não tem cozinha industrial porque a gente não interna. Então, quando o hospital não interna, ele fornece a alimentação dos funcionários. Então, quando chega um paciente do interior, por exemplo, para o oftalmo, chega à noite na nossa unidade, o oftalmo só atende das 7 da manhã às 19 horas, né? Então, o paciente, ele janta na unidade, algum funcionário vai doar sua quentinha, porque a gente sempre faz isso, né? E de manhã a gente fornece o café. O café a gente tem, né? Café, biscoito, leite a gente tem. Aí a gente dá o café para o paciente. Se ele for atendido logo e for mandado para o Socorrão, tudo bem. Se não, se ele ficar para a hora do almoço, a gente vai doar a nossa quentinha
para o paciente, né? Então é bom esclarecer ao paciente, à população, de que as UPA não tem Não fornece essa alimentação. obrigatoriedade de Não fornecer fornece alimentação, para paciente, né? não. Porque Isso nós não aí temos é internação. uma coisa que vocês fazem gente faz, por vontade própria, por vontade né? própria. É. Tirando de vocês Isso, para fornecer para o fornecer para o paciente, paciente. que geralmente vem do interior, Sim, não é isso? geralmente. As UPAs, elas contêm o serviço de ambulância? Nós temos dois serviços de ambulância. Nós temos o SAMU e temos a CIA, né? A CIA, ela é para paciente menos grave, né? Para transporte de paciente menos grave. E a SAMU é para paciente mais grave, que às vezes o paciente, quando está entubado, ele vai ter que ir numa USA, né? Que vem com médico, que vem com todo o equipamento para manter o paciente vivo. Certo. E, dona Mara, a senhora tem quanto tempo de UPA? 14 anos. 14 anos. E quais são os maiores desafios dessa UPA que a senhora administra? Olha, é assim, o maior desafio é porque nós fazemos muito trabalho e não temos, assim, muito espaço, né? Nós temos um espaço muito limitado. As nossas salas são pequenas, a gente gostaria muito do hospital ser ampliado, né? Mas a gente consegue fazer o nosso serviço com o pouco que nós temos, né? Com pouco espaço. Agora, assim, em termos de medicação, nós temos uma farmácia bem abastecida. Em termos de equipamentos, nós temos todos os equipamentos necessários para atender o paciente. Em termos de médico, nós temos 2 médicos na porta durante o dia e 2 médicos na porta durante a noite, além do oftalmo e o pediatra. Certo. E uma última pergunta que eu faço à senhora, que eu também constatei lá, que há serviços que poderiam ser realizados num posto de saúde, mas que a população, ou por desconhecimento, ou mesmo por vontade própria, procura a UPA. Qual é a diferença, doutora Mara, de um serviço prestado pela UPA para um posto de saúde, para que a população possa entender? A UPA, ela atende urgência e emergência, né? E o posto de saúde atende consulta ambulatorial. Só que o posto de saúde, a consulta ambulatorial, ela é marcada, né? Agendada. E quando ele chega no posto de saúde para marcar a consulta, nunca vai ser no mesmo dia a consulta. O que é que ele faz? Ele vai para a UPA. Porque ele sabe que chega lá, nós somos porta aberta, nós não voltamos ninguém, né? E agora mesmo, nessa época de virose, a nossa média, como a Adriano falou, são 230 pacientes. Mas agora que está a virose, a gente está atendendo quase 300 pacientes dia. Porque temos a virose aí da mosca, né? Que causa diarreia, vômito. E também as doenças respiratórias pelo período de chuva, né? Sazonal. Sazonal. Até abril, maio, a gente vai ter essa demanda aí. Até abril e maio essa demanda aumenta grande, essa demanda. Eu vi também nas visitas que eu realizei na UPA que há alguns pacientes, usuários do SUS, que ficam incomodados com assim, o prazo de atendimento, o tempo de atendimento. A senhora pode explicar para a gente aqui, para que o paciente possa entender, aquele que busca a UPA, porque às vezes demora tanto o atendimento na UPA? O atendimento da UPA, ele é feito como o Adriano falou, pelo Manchester, né? Que é vermelho, amarelo, azul, verde e azul. A maioria, 90% dos nossos pacientes são azul, então é ambulatório. Então ele não pode ser atendido em 10 minutos. Agora, quando chega um vermelho, ele vai imediatamente para a sala de estabilização e é atendido imediatamente. Então o paciente, de acordo com o protocolo, ele vai ser atendido de acordo com a classificação do enfermeiro. Se ele é classificado com azul, o nosso tempo, porque nós temos todos os indicadores na nossa UPA, controlados. E a maioria dos nossos pacientes são atendidos em 90 minutos. O paciente é azul. Um dos nossos indicadores é mensurado pelo LOS, né? Então, o nosso tempo de permanência nesse mês de fevereiro que passou são 82 minutos por paciente. São fichas revisionadas após 24 horas, de maneira unitária, ficha por ficha, paciente por paciente, para serem catalogados e jogados no sistema, né? Para a gente poder fazer a mensuração desse tempo. Certo. Eu agradeço muito a presença de vocês, os esclarecimentos que a população precisa saber. A população também tem que fazer essa imersão, né, no SUS, Sim. Porque a gente usa o SUS, não só a população que não tem plano de saúde, mas eu vejo também que as pessoas que têm plano de saúde, muitos casos de emergência e urgência, busca a UPA, né? A de São Francisco é super lotada, sempre que eu estive lá, estava sempre uma demanda muito grande.
mas é bom que a população conheça o serviço de forma real, né? Sim. Porque eu vejo que cada UPA tem a sua especialidade. Sim. Por exemplo, lá não atende odontologia. Não. Lá só é pediatria e oftalmologia, são as duas especialidades, né? E, de modo geral, o clínico, né? Uhum. Então, é bom que a população saiba disso. Eu agradeço o esclarecimento de vocês e parabenizo muito pelo trabalho que vocês ali desempenham. E quanto à população saber, no nosso corredor lá na UPA, tem um quadro de gestão. A pessoa pode chegar lá e olhar quantas pessoas a gente atende. Tem o gráfico, né, exposto lá para todo mundo, qual é o nosso tempo de atendimento, quais são os nossos atendimentos, estão todos expostos. A gente tem tudo isso para a população saber. O nome é gestão à vista, então tem todos os dados para quem transparente, quiser. né? Bem transparente. Então, assim, Valorizando o princípio da transparência, né? Isso, Do serviço público que ali é prestado, não é isso? Exatamente. Muito bem. E podemos ouvir o doutor Stephanie. Aí a gente agradece. Ele é o coordenador de enfermagem. Né? Ele era da qualidade e agora passou a ser o coordenador de enfermagem. Certo. A gente agradece a participação, agradece o trabalho de vocês, de Mariana e da doutora Elizabeth, porque é muito importante essa visibilidade para a comunidade. Né? Isso. Muito obrigada. O que a gente pretende é que realmente saia da invisibilidade, né? Os bastidores da saúde pública do Maranhão, porque às vezes as pessoas apontam o dedo, mas não conhecem a grandiosidade do trabalho que ali é realizado. Sim. A gente fica muito feliz com o convite, como a gente iniciou falando. A gente também agradece muito a alta gestão do município, porque vem desde lá de cima, né, prefeito, superintendência, rede, que estão colocando agora pessoas capacitadas nos cargos, né? Então, o resultado tende a ser mais efetivo, melhor e mais efetivo. Então a gente agradece também ao pessoal pelo prêmio recebido aqui hoje por vocês. Estamos agora com o Dr. Stephanie Santana, coordenador de enfermagem da UPA do São Francisco. Olá, eu sou o Stephanie, como já foi dito, coordenador de enfermagem da UPA do São Francisco. Quero aqui vir, em primeiro lugar, agradecer, né, a doutora Elizabeth, né, promotora de justiça, aqui pelo esse convite de a gente estar aqui debatendo, né, sobre saúde e falando aqui sobre a nossa unidade e os serviços que a gente presta para a nossa comunidade ali do São Francisco e também pela cidade de São Luís. Stephanie, eu agradeço a sua presença aqui conosco, né? Inclusive, eu quero parabenizar também pelo seu trabalho junto à unidade de saúde, a UPA do São Francisco. E eu pergunto de logo, Stephanie, como é que funciona a coordenação de enfermagem numa UPA? A coordenação de enfermagem, nós somos mais de 60% a 70% do contingente, né, dos colaboradores de qualquer unidade de saúde, né, é o cargo que mais se tem dentro de uma unidade de saúde, é muita responsabilidade. Nós lidamos diretamente ali com o paciente, né, 24 horas por dia. E uma coisa que a gente sempre preza muito em relação a isso é a qualidade do atendimento e a segurança do paciente, né? São pilares que a gente pauta muito dentro da nossa unidade. Há conversas, reuniões constantes para que a gente melhore, né, essa percepção do paciente. Hoje a gente fala muito nisso, né, da percepção do paciente, a qualidade do atendimento. Então a gente houve aí uma mudança desde quando começou o serviço de qualidade, que chegou aqui no Brasil na década de 90, em 1999, que trouxe essa questão da qualidade no atendimento. Então, isso hoje é um dos nossos pilares da unidade, a qualidade do atendimento. E a enfermagem, por ser um contingente ali de 60%, 70% da força de trabalho da unidade, elas estão diretamente relacionadas a essa percepção dos pacientes quando a gente tange qualidade e segurança do paciente. Então, a gente sabe dessa responsabilidade e constantemente estamos abordando a equipe, conversando sobre esse tipo de postura. Nesse quadro do corpo de enfermagem, inclui-se também o técnico de enfermagem? Inclui. Hoje a nossa equipe ela é composta dentro da lei do exercício profissional. O enfermagem hoje, dentro da nossa unidade, a gente é composto de um coordenador de enfermagem, né, que tem que ser logo de nível superior, enfermeiros, tá, e técnicos de enfermagem. Então hoje essa é a composição da categoria de enfermagem dentro da unidade do UPA Socorrinho São Francisco. Muito bem. E existe algum projeto ou iniciativa em andamento para ampliar os serviços dessa UPA dentro do corpo de enfermagem ou outro corpo de serviço lá dentro?
A gente tem algumas propostas, né, alguns desafios, propostas boas para 2025, né, para ampliar esses serviços. A gente tem uma proposta bem ousada, mas que a gente, junto com a direção, né, estamos abraçando isso, que é a acreditação hospitalar, que é a ONA, né, que é a Organização Nacional de Acreditação. A ONA... O que significa isso, para a população entender melhor? A ONA, ele é um método, né, de avaliação e certificação dos serviços de saúde. É como se a gente pudesse falar que é um selo do Inmetro, né, da qualidade. Não é obrigatório que os serviços tenham esse selo, né, mas no momento que eu passo a ter isso, eu estou dizendo para a população que ali eu preservo pela segurança do paciente e pela qualidade. É quando a gente coloca isso na frente de qualquer processo, né, a segurança do paciente. Então, hoje, você ter um selo de acreditação hospitalar traz muito mais qualidade para um serviço. E a população, ela se sente mais segura quando ela chega e fala, opa, eu vou bem aqui na UPA do Socorrinho, porque lá é uma unidade que é acreditada. Então, no momento que eu passo a ter esse selo, eu estou me comprometendo e estou dizendo para a população que ali eu tenho um serviço diferenciado e que esse serviço ele é pautado na segurança e qualidade no atendimento. E para obter esse selo, quais são os requisitos? A gente precisa estruturar todo um processo de trabalho, ao qual a gente já começou a fazer essa estruturação, né, sobre fluxo, protocolos, comissões, treinamento de pessoas, porque a gente sempre fala que uma unidade ela não pode ser feita só de estrutura, ela é feita de pessoas. Então, para a gente prestar um serviço de qualidade, o colaborador ele tem que entender o seu papel nisso, né? Que é o serviço empático, humano, né? É você se colocar no lugar do paciente. Então, tudo isso é uma reestruturação. Ele é um processo que aí depois vem uma entidade, uma empresa que é responsável por esse serviço de acreditação. Qual é a empresa? Tem várias empresas no Brasil, né? Hoje em dia que fazem isso. Não, ela não é local. A gente tem várias empresas que fazem essa avaliação. Então, eles acompanham a gente no processo inicial. Eles elaboram também um diagnóstico situacional da unidade para ver o que a gente já tem de processos maduros, aquilo que a gente precisa fortalecer e aquilo que a gente precisa construir para atingir aquela qualidade no atendimento para que depois eles venham novamente e vão fazer uma avaliação, onde eles vão avaliar desde a recepção até a alta desse paciente, todos os processos envolvidos. E nessa avaliação, eles vão dizer, olha, vocês são acreditados, né? Então, a acreditação nível ONA, ela tem 3 níveis de acreditação, né? Que a gente fala ali a ONA 1, a gente tem a ONA 2 e a ONA 3. A ONA 1, ela é basicamente voltada para a estrutura e segurança do paciente. Então, a gente ela é a base, né? Então, é o início. Teria que ampliar a unidade. Teria que... muitas das vezes não precisaria ampliar a unidade, mas você fortalecer a cultura de segurança da unidade, né? E a reestruturação de processos, né? Para atingir ali a ONA nível 1, que, repito, ela é pautada numa estrutura, que nossa estrutura hoje, ela é uma estrutura boa, ela foi feita uma reforma estrutural, então a gente tem uma boa estrutura, então a estrutura aí não seria, a princípio, um gargalo para que isso fosse, né? E aí é só se adaptar em relação a processos, que a gente já deu início a processos, né? A construção desses processos dentro da unidade. E eu pergunto, aqui no Maranhão, na capital, existe alguma unidade dessa com selo? Dentro da rede municipal ainda não existe. A gente existe em proposta de algumas unidades, né, junto com a qualidade da Secretaria de Saúde, né, ali sobre o comando ali da nossa Secretária de Saúde, né, a Carol Mitre, já estão se mobilizando para que a gente faça e parta para essa questão da acreditação hospitalar. Hoje a gente tem muito na frente aí o Hospital da Criança, que está sendo muito bem ali comandado ali pela enfermeira Rosilda, que está sempre na frente em relação a isso. Então, eles já estão dando os primeiros passos também. E a gente também da unidade do Socorro São Francisco, que a gente também está nesse processo aí inicial, né, de acreditação. Em relação ao estado do Maranhão, quando a gente fala em acreditação hospitalar da rede pública, a gente hoje, por enquanto, só temos o Hospital Dr. Carlos Macieira, que já é acreditado a nível 2, né? Mas o que significa acreditado nível 2? O nível 2 é quando ele já a gente chama que é acreditação, ele é acreditado pleno, né? Ele já envolve, além da segurança, que é do nível 1, e além da estrutura, a questão de processos, né? Amadurecimento de processo, interação de processos, né? Então já é um nível
a mais ali dentro do nível de acreditação hospitalar. Então, hoje a gente, de fato, tem dentro do Maranhão o Hospital Dr. Carlos Macieira, né, que é acreditado nível 2. E aí a gente está com esse anseio para esse ano agora de 2025, a UPA do Socorrinho São Francisco conseguir, né, esse desafio, que é acreditar a nossa unidade, para poder dizer ali para a população, a população já sabe que a gente presta serviço de qualidade, mas a gente quer ter esse selo, dizer assim, ó, aqui tem um selo, aqui pode vir, que aqui a gente trata os pacientes pensando na segurança e qualidade do atendimento. Já temos o selo do Ministério Público, né? Agora. Isso, né? Isso é verdade, é um reconhecimento que a gente faz do trabalho de vocês, né? Nós estivemos na unidade, não foi uma vez, foram várias vezes. Eu já estive como paciente, como usuária e como fiscal da lei. E realmente vocês prestam um serviço de qualidade, certo? É um reconhecimento do Ministério Público. Exatamente. No tocante a esse serviço prestado na UPA do São Francisco. Eu lhe falei que o Dr. Balbi disse, né, que o Socorrinho, ele não era para ter esse inho, porque nós não somos tão pequenos assim, né? Nós fazemos tudo, nossos processos são todos redondos. Aí agora não vamos ficar besta, porque nós já temos o selo do Ministério Público e com o selo da acreditação, pronto. A UPA funciona 24 horas? 24 horas. 24 horas. 24 horas, muito bem. Então, nós gostaríamos de encerrar o nosso podcast agradecendo a presença de vocês, relembrando que o funcionamento da UPA é de 24 horas. E gostaríamos, Dona Mara, que a senhora esclarecesse quais os canais de comunicação a população poderia demandá-los. Eu posso dar até meu telefone particular, se alguém quiser falar comigo, não tem problema nenhum. É o 98277-5477. E o e-mail do Socorrinho é UPA Socorrinho São Francisco 2022 @hotmail.com. Não, gmail.com. Gmail. Muitíssimo obrigada. E o objetivo do nosso podcast foi proporcionar essa visão mais abrangente do funcionamento e dos serviços oferecidos pela UPA do São Francisco para que nós informemos a comunidade sobre os recursos disponíveis na área da saúde. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Pela Aí, Queremos também participação de agradecer, vocês. que eu não falei, eu quero agradecer toda a equipe do Socorrinho que trabalha diuturnamente para que nós tenhamos esse reconhecimento. E por falar em reconhecimento, nós queremos finalizar entregando para vocês esse certificado, que é o certificado de reconhecimento Bem, para Adriana. toda a equipe do Socorrinho e parabenizá-los. A UPA do São Francisco recebe este certificado por ter sido a melhor UPA avaliada pelos usuários do SUS no projeto ImerSUS, que é o nosso projeto, destacando-se pela excelência no atendimento, qualidade dos serviços prestados e compromisso com a saúde da população. Este reconhecimento é fruto do esforço e dedicação de toda a equipe, que se empenha diariamente em oferecer um serviço humanizado e eficiente para a comunidade. Parabenizamos todos os profissionais da UPA do São Francisco envolvidos por esta conquista. Ave Maria, Muito obrigada.